a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. Diga a Ele. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ira bagado se cria na mahado lobo se na maquiria na materia na magada. Aplauda Ele com alegria, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele majestade. Soberano Deus, soberano de Israel, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de ação de graça. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor.
buscamos tua presença neste lugar, Senhor. A tua misericórdia, Senhor, é sobre nós. Ela se renova cada manhã. E a tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Pai de amor, obrigado pela tua misericórdia. Descansamos na tua graça. Pai de amor, estamos aqui é pela graça. Falamos é pela graça. Pregamos é pela graça. Estamos vivos é pela graça. Prosperamos é pela graça. Temos saúde é pela graça. Estamos a andar é pela graça. Estamos a viver é pela graça. A tua graça nos sustenta. A tua graça nos fortalece. A tua graça nos agarra. A tua graça nos dá vida. É pela graça, Senhor, que somos salvos. É pela graça. A tua graça está nesse lugar. Por isso clamamos e gritamos aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Fala conosco nesta manhã. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Recarrega-nos, Senhor. Energiza-nos, Senhor. Com o seu poder, com a sua presença. Aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Obrigado, Senhor Espírito Santo, Espírito de Cristo. Porque a liberdade está neste lugar. 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 A liberdade na saúde está neste lugar. A liberdade nas finanças está neste lugar. A liberdade na alma está neste lugar. A liberdade no corpo está neste lugar. A liberdade para a minha família está neste lugar. A liberdade está neste lugar. Aonde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo. No poderoso nome de Cristo. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus. A tua presença é tudo para mim. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Envolve-me com a tua presença. Envolve-me com a tua presença. Envolve-me com a tua presença. Envolve-me na tua presença. E com a tua presença encharca-me, molda-me com a chuva serôdia, a chuva celestial. Envolve-me, ó Deus. Eu levanto as minhas mãos e eu recebo o teu toque, a tua chuva, a sua nuvem, o seu abraço, o seu carinho, a sua cura, a sua bênção, a sua restauração, a sua resposta. Aleluia. Aleluia. Diga a Ele o que você veio receber nesta hora. Fala com teu Senhor. Pai, obrigado por falares conosco, por nos tocar, nos abençoar. No poderoso nome de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Você pode saudar quem está ao seu lado. Diga para ele, seja bem-vindo à casa do Senhor. Diga, você é muito amado. Você é muito especial. Você é valioso. Agora diga com força, você não é qualquer pessoa. Acho que ele não fala do você não é qualquer pessoa. Amém. Diga para outro, você não é qualquer pessoa. Agora eu não sou qualquer pessoa. Sou valioso. Aleluia. Amém. Eu sou santo. Eu sou curado. Eu sou abençoado. Eu sou perfeito. Aleluia. Eu sou rei. Rei para reinar. Eu estou a reinar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu queria só exortar algo que está no meu coração quando eu estava a orar. Está em 3 passagens. A primeira passagem
em Mateus, capítulo de número 6. Aleluia. No versículo 25, ele diz assim: por isso vos digo, deixa eu ver, essa pegou aí mais baixo. Aleluia. Mateus capítulo 6, no versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário. 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia. Ao ler esta passagem, enquanto eu lia isto, eu pensava nisso, me lembrei do homem de Deus que foi alimentado por um corvo, por um pássaro. Quer dizer que aquele animal deixou a comida que era para ele, para sustentar o profeta. O corvo come carne fresca. E a Bíblia está dizendo que vocês não devem andar ansiosos quanto à vossa vida. Não fiquem preocupados. Não vivam preocupados. A preocupação, ela vai se tornar em um espírito que atormenta você. Então você precisa aprender a lidar com a ansiedade e com a preocupação. Porque eles vão atormentar você de dia e de noite. E vão causar outras doenças no seu corpo, no seu estômago, na sua face, em várias áreas da sua vida. Então quero hoje te exortar: não ande ansioso, não ande inquieto, não ande preocupado. E nem se preocupe se você não ficar preocupado. Porque a tua preocupação não coloca pão sobre a mesa, não resolve nada. Quantas pessoas se preocuparam com o exame e quando chegaram no exame voltaram a chumbar na mesma? Porque a preocupação não te dá inteligência. O que vai trazer ou aumentar a inteligência é você pegar no caderno e estudar. Agora, se você viver se preocupando, não vai alterar a tua situação na faculdade ou na escola. Alguém me está a perceber? Amém. Quando você vai para o versículo de número 31, ele volta a dizer assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Não façam isso, porque você não vai mudar nada com essas perguntas todas. Vai se atormentar. Não, ele vai dizer: não ande inquieto com isso, não ande preocupado com isso. Mas, pastor, o que eu devo fazer com esta situação que eu tenho na minha cabeça me atormentar? Vamos para Filipenses. Como eu disse, é uma exortação, então tenho que só dar o essencial. Filipenses, capítulo número 4. Já chegaram? Amém. E ele diz, está aqui o versículo, cheguei? Versículo 6. Versículo 6, mano. É quando? Filho, me levou para Efésios, eu quero Filipenses 4, versículo de número 6. E disse ele: meus queridos, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas inquietações, as vossas preocupações, as vossas ansiedades sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração e súplica, com ação de graça. Ou seja, o que eu faço com isso? Carrega este peso nos teus ombros e entrega para Ele. Não fique com isso. Procura uma esquina, se no trabalho, que há uma preocupação, vai à casa de banho e fala a tua preocupação para o Senhor. Eu estou preocupado, meu chefe me chamou, aquele homem fez isso, aquele colega fez isso,
Eu estou preocupado, eu sinto preocupado. Você declara a tua preocupação para Deus. E naquele momento, depois de declarar, diga, a partir de agora eu decido não me preocupar. Fala com a sua boca isso. Porque se você não falar, o tormento vai crescer. Então abra a boca e declara: oh Deus, eu decido não me preocupar. Eu tiro de mim esta preocupação pelo dinheiro, pelo que comer, pelo que vestir, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. E a partir deste momento, eu lanço para ti. O que vai acontecer? Ele disse: se você fizer isso, 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Você vai ser guardado por Deus. Ele diz também que guardará os vossos pensamentos em Cristo. Vai guardar. Deus vai se posicionar para cuidar dessa emoção que está sendo atacada por espíritos externos. Ele vai se preocupar com isso. O teu pensamento, o tormento, esta coisa que te está a apertar, este aperto que você não consegue pegar com a mão humana, Deus vai remover. Mas você tem que falar para Ele. Acontece que nós não falamos para Deus, falamos para outras pessoas. Queremos desabafar. Ah, vou desabafar com meu amigo, com meu colega, com minha mãe, com meu pai, com meu... Ele disse, lançando, entregando. Vamos lá para Pedro. Pedro agora veio com a mesma lição no capítulo 5. Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo do número 7. Vou começar pelo 6. Olha só. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilha-te a Deus. Carrega isso, vai ter com Deus, dobra os joelhos, chora. Porque está a pesar, está a doer, e você não sabe o que fazer. Então vai para o quarto. Começa a cantar louvor, é ação de graça. Não sabe mais o que fazer, louva, canta, inventa uma música. Mas não fique calado, não carregue pesos, porque isso vai te matar. A tua fé será roubada por causa dos teus pensamentos. Agora diz assim, 7. Lançando sobre ele quer? Deus. Lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Você acredita que Deus tem cuidado de si ou não? Então, se você acredita, lança. Tira esse fardo nos teus ombros. Lembra o que ele disse em Mateus 11, 28, 11? Diz assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Lancem sobre mim os vossos fardos e tomem o meu fardo, o meu jugo, que é suave e que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. É na alma onde está o tormento, o pensamento, o sentimento que você tem, que diz que você não vai conseguir, que diz que você vai perder emprego, você não vai ter contas pagas, você não vai conseguir xixi para você, e você fica definhando por causa de pensamentos que surgiram do nada. Você vive sofrendo por um futuro distante. Você nem sabe como vai ser amanhã. Já está preocupado se eu perder emprego. Quem te falou cada vez perca de emprego? E se o Estado não der dinheiro? E se a América cortar o dinheiro? E se a Europa, se a Ásia, se a Suécia? O que vai ser de mim? Para com isso. Você é do futuro ou você é do presente? Está vivendo no futuro para quê? O que vai te ajudar isso? Permaneça no presente. Viva o presente. Seja feliz no presente. O futuro, Deus sabe o que vai ser dele. Amém. Não é você que vai definir o futuro agora. O teu trabalho é programá-lo apenas. Agende ele, escreva ele e espere no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Aleluia. Correrão, não se cansarão. Caminharão, não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor. Em Romanos 10 diz que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, não serão envergonhados, não serão decepcionados. Glória a Deus. Você espera em quem? No teu patrão? No teu tio? Na tua mãe? Nos teus amigos? Em alguma promessa? Então eu te digo, já estás destruído. Pois maldito o homem que confia no homem. Maldito é. Deus está a dizer, não vale a pena colocar 2 pés na confiança de um ser humano. Porque ser humano é o que é. Eu digo sempre, políticos mentem. Pastores mentem, maridos mentem, mulheres mentem, colegas mentem,
Não fique preso a nenhuma pessoa. Prenda-te somente a Jesus Cristo de Nazaré. Ele deve ser a tua segurança eterna todos os dias. O ser humano, ele sem querer, brota no coração um sentimento mau. É por isso que em Hebreus, disse Jesus, vê lá em Hebreus 11 ou Hebreus 12, diz assim, ou Hebreus 4, não permitam que nenhuma raiz de amargura brotando sufoque o vosso coração. Se a Bíblia está falando de uma raiz de amargura, quer dizer que podem surgir outras raízes do nosso coração. Porque somos seres humanos. Então ele está dizendo, olha, não deixem essa raiz crescer. Não deixem. Agora, é interessante isso. Quando eu falo aqui, veja, uma raiz não surge sem uma semente. Logo, se ele fala dessa forma, quer dizer que no nosso coração existe uma semente de amargura guardada, esperando a oportunidade. Porque essa raiz de amargura, ou de mágoa, ou de ódio, ou de inveja, ou de ansiedade, ou de preocupação, está guardada e já é uma raiz. Não deixe brotar. Não deixe crescer. Ele sabe o que está a dizer. Quem é você para ser forte? É? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando. Podemos ler. Pode ler. Quer dizer, Deus conhece você, meu querido. Quem é você para querer ser diferente? Se Ele está dizendo quem é você, está a alertar. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Muitos se contaminam. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo eram apóstolos. Um dia Jesus está sentado e tem dois discípulos ao redor. Acho eu que eram os filhos de Zebedeu, que é o João e o Tiago, se não falta memória. E eles começam a dizer assim, quem é que vai sentar ao teu lado? E a mãe deles diz, mestre, estou a pedir, coloca meus filhos no trono, sentados ao teu lado, etc, etc. E ele disse, pai, não me cabe a mim tal coisa. Ok. E ele a falar isso aí, começa a falar de João, que não vai morrer, que não vai ver a morte. A Bíblia diz que os seus discípulos ficaram com inveja. Os apóstolos. Quer dizer que havia uma raiz de inveja nos apóstolos. E quando viram o comportamento, o discurso do mestre, ficaram com inveja. É possível? É. Mas eram apóstolos. Eram aqueles que iam dar continuidade ao evangelho, ao trabalho do Deus Todo-Poderoso. Porém, tinham inveja. Então é normal que você sinta isso. O problema não é você sentir, é você permanecer no sentimento. É você continuar amarrado àquela coisa. É você continuar ali naquela preocupação. É você querer que as pessoas tenham pena de si. E quando chega ali, minha vida, para o teu era o Siuana. Você não é vítima. Você não é vítima, não queira que pessoas sintam pena de si. Não faça isso. Lute, esforça-te. Então, a tua preocupação, a tua ansiedade, esse sentimento que quer brotar, mata ele imediatamente. Lembra o que ele disse em Efésios capítulo 4? Acho que é o versículo 29, 27, 26, 27, 28 e 29. Ele diz assim, amigos, não deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma irado. Não ande com ira. Resolva de forma imediata essa situação. Não dê lugar. Quer dizer que quando você alimenta, teu mal, minha vida, você alimenta o sentimento de inveja, começa a querer coisa do outro. Você alimenta e está fazendo o quê? Está dando lugar ao diabo. E o diabo anda em derredor, bramando como leão, à procura daquele que ele possa tragar. E você abriu o caminho, ele vai chegar e entrar. Quem abriu a porta? É você. Mas na congela, eu vou à igreja. Não importa vir à igreja se você não está vigilante. Vigia o teu coração, vigia teus pensamentos, vigia tuas emoções, vigia tuas vontades, vigia teus desejos, vigia. Deus não vai agarrar tua mão e dizer, não beba você, eu quero, nada. Não, Deus não vai agarrar. Você vai pegar o copo, geladinha, mas uma, Deus não me segurar? Não vai segurar. Não vai.
Você foi ali, viu a Damilha, ai, Damilha, Damulho, não. Ah, o Deus não vai te agarrar as calças. Não vai. Ouve quando estou dizendo, não vai te agarrar. Aquele que diz, esta mulher está grávida. É grávida do pecado. Não é do pecado, é da relação sexual. Como é pecado? Que pecado? Fez que é pecado? O homem decidiu e foi lá. E ela estava fértil. O que aconteceu? Acabou. Agora qual é o pecado que está aí? É pecado. Não, está fértil aquela mulher. É o dia dela. E você falhou, foi no lugar errado. Você vai dizer. Então, meu querido, se eu e você não vigiarmos, a minha congela não funciona. É por isso que Pedro diz assim, queridos, olha, vigiai, sede sóbrios. Sabe o que ele quer dizer? Você tem que estar sempre sóbrio, não pode estar um pouquinho alterado. Não, porque o diabo é arquiteto astuto, é mau. Ele não brinca, nem vai brincar com você. Eu sou especial, amado de Deus. Não é amado. João era amado. Se deitou no colo do mestre assim. Meu amor, meu pai, meu... Alguns iam pensar que ele se amava como homem. Não. Ele tinha um amor que ultrapassava a lógica humana, como o amor de Davi e Jonathan, que quando se despediam, davam-se beijo na boca. Quanta amizade a Bíblia fala deles. Davi e Jonathan. Então, Jesus e João, ele tinha uma relação muito próxima. Ele amava tanto aquele homem que disse, você nem verá a morte. Mas este homem amado, sabe onde que ele foi parar? Lhe meteram dentro de um caldeirão de enxofre a aquecer. Imagina você meter o pé na panela de sopa de feijão. Imagina. Aquele carregaram ele, lhe meteram num balde. Aqueles baldes gigantes. A ferver enxofre. Vamos tirar enxofre porque alguns não conhecem. A ferver alumínio. Entrou ali. Depois saiu. Sem ter tocado nenhuma ossa. Você está vendo o que é isso? Aquele homem entrou lá. Ferveu lá. Até o homem de Roma ficar assustado. E dizer, que tipo de pessoa é esta? Já que ele não morre. Ele não morre. Você sabe que ele não morre? É isso que eu quero falar hoje. Pelo Espírito de ressurreição que nele habita. O Espírito de ressurreição. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. E porque ele habita em vocês, ele vitaliza todo o vosso corpo mortal. Quer dizer que quando você entra nessa água quente, nesse caldeirão quente, você não tem como morrer se o Espírito não sair de você. Esse João carregava o Espírito de Cristo. E dentro do caldeirão, ele não morreu. Disseram, como é que esse homem não morre? Lhe tiraram dali. Foram lhe meter na ilha do Pátamo. Era a ilha onde eles colocavam os bandidos mais bandidos que haviam na Roma. Ele não era bandido. Vamos ficar. Onde haviam animais ferozes. Ninguém saía vivo daquela ilha. E mesmo assim, ele saiu vivo. Por quê? O Espírito de Cristo. Que Espírito é esse? Quando Adão foi feito na terra, a Bíblia diz que do pó da terra foi formado. E Deus soprou sobre ele o fôlego da vida. Este fôlego você vê em Gênesis 2, versículo 7. Esse fôlego da vida era o Espírito de Deus que foi colocado sobre Adão. É esse que fazia Adão não morrer. É esse que fez Adão permanecer vivo, mesmo depois do pecado. O que fez ele permanecer vivo, tanto ele e os outros, é porque ele tinha uma porção acima da média de Deus neles. Então eles não podiam morrer. Por que não podiam morrer? Porque havia neles um Espírito. O Espírito do Todo-Poderoso estava nele. É esse Espírito que quando Cristo vem, agora está a andar na terra. Você lê no livro de João, Jesus diz que a morte não tem poder sobre mim, a não ser que eu me entregue à morte. Ninguém pode tirar a minha vida. Mas por que isso acontece? Porque nele havia o Espírito de Deus. É esse Espírito que fazia com que ele não pudesse morrer. Jesus Cristo. Você compreende a percepção dele, porque quando Pedro corta a orelha daquele homem soldado, ele pegou na orelha e colou a orelha. Porque o pensamento de Cristo, não há nada em mim que pode cair, eu não posso colocar de volta por causa do Espírito que está em mim. Então, ele operava como ele era assim. Se o pé de Jesus fosse cortado, Jesus ia pegar o pé e colocar de volta, e o pé continuar ali na... Aquilo parece coisa dos filmes. Vocês sabem que esse poder,
Quando você lê Gênesis, que não é a aula de hoje, ou não é a lição de hoje, você encontra Deus dizendo assim, ele fez um jardim, e no meio do jardim, ele colocou duas árvores. Uma árvore é a árvore da vida, outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva, ela não foi muito inteligente, ok? Ela foi comer da árvore do bem e do mal, porque foi essa que ele foi induzida. E se ela tivesse se lembrado que ao lado tem uma outra árvore, era só virar e comer da árvore da vida, estava curada de tudo aquele mal. Mas ela não sabia, porque o diabo, quando você anda no pecado, te põe cego, te põe burro, perdoa a expressão, te põe sem inteligência, você fica sem habilidades naturais de Deus para compreender o óbvio por causa do pecado. Você compreende? Então quando o pecado entra sobre Eva, ela não vê o óbvio. Se eu comi esta coisa que Deus disse para não comer, é só comer a outra fruta, outro fruto, e automaticamente eu estou bem. Então Deus, quando viu essa situação, ele faz o quê? Ele tira ele do Éden. Por quê? Porque eles seriam como vampiros. Já viram vampiros? Nos filmes? É uma pessoa que já morreu, mas não morre. Adão e Eva nunca mais morreriam enquanto estão no pecado. Continuariam vivos. Por quê? Porque se Deus não lhes tirasse dali, daquele lugar, eles poderiam decidir ir comer o que não deviam comer e permaneceriam eternos. Então Deus lhes tira do Éden e tranca o Éden. Coloca lá os anjos de vários olhos, que são os serafins, que controlam o Éden até hoje, em algum lugar que eu posso aceitar que é numa outra atmosfera, uma outra dimensão, não física. Porque se fosse física, certamente Faraó estaria à procura até hoje. Certamente os grandes homens ricos que querem viver para sempre estarão à procura dessa árvore até agora para viver eternamente. É ou não é? Porque quem quer morrer aqui? Alguém quer morrer aqui? Ninguém quer morrer. E os ricos estão a trabalhar de dia e de noite para não morrerem mais. Mas Vatafa, ninguém foge da morte, exceto se tivesse encontrado aquela semente escondida naquele lugar. Amém? Agora, Jesus quando vem, a Bíblia fala que ele agora se manifesta e ele se torna aquilo que nós chamamos de o segundo Adão. Ele não pode mais morrer agora. Eu disse a vocês, quando ele fala no livro de João 10, 17, ele diz que a vida me foi dada, é minha, e ninguém pode tirar de mim. Eu é que entrego. É por isso que quando você encontra Jesus no livro de Mateus, ele está na cruz do Calvário, ou no livro de Lucas 23, está ali pendurado, e ele grita assim, ó Deus, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque se ele não tivesse entregue o Espírito, não teria morrido e não teria cumprido com o plano. Por quê? O Espírito estava nele. Então, ele se entrega à morte para cumprir com o plano pelo qual ele veio à terra. Depois de ele se entregar à morte, ele vai para o inferno, mas lembre-se, ele vai com o Espírito. O fato dele ter ido com o Espírito para o fundo, para o abismo, é o que foi causar escaramuças no inferno. Porque ele agora entrou com o Espírito que tem vida. Na verdade não tem. É o espírito de vida. No lugar onde havia morte. Só que quando entrar na morte, não tem como permanecer na morte. E ao entrar ali, ele começa a ressuscitar, a dar vida a tudo que estava morto no inferno. Aleluia. Ele começa a estragar o plano do inferno todo. Há um barulho tremendo no inferno. E ele começa a recolher todos que morreram esperando nele. Como? Porque a vida entrou com ele para o inferno. É esse Espírito de Cristo que ele, Jesus, entregou para mim, para si. É o mesmo Espírito. Atenção. Quando você lê o livro de Ezequiel, capítulo 37, diz que Deus fala para o profeta. Profeta, o que você vê? Eu vejo ossos. Ainda bem. Faz assim. Profetiza para os ossos. Quando você começar a falar, eu vou colocar o meu Espírito neles. E quando o meu Espírito entrar neles, eles vão começar a ganhar vida e vão ser vida. Por que aqueles homens ganharam vida? Não é apenas por causa da profecia. A profecia não teria tido efeito se o Espírito não tivesse entrado. Então quando o Espírito entra, aquele homem que era apenas osso, os rins surgem, os pulmões surgem, as veias surgem, os tendões surgem, o sangue começa a surgir por causa do Espírito
Espírito de Deus que foi colocado nele. Aleluia. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Jesus está dizendo que agora esse Espírito foi depositado em você e foi depositado em mim. Também você não está entendendo o que eu estou a falar. O mesmo Espírito que fez ossos terem vida é o mesmo Espírito que está depositado no Paulinho. O mesmo Espírito que fez Jesus sair do inferno e ressuscitar tudo que estava no caminho dele é o mesmo Espírito que foi colocado em nós. Abra Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Romanos 8. Por causa desse Espírito, os mortos saíram. É Mateus 27, versículo 52. No 51 diz que o véu que se separava foi rasgado. A partir de agora, por causa do Espírito de Cristo que habita em você, você agora tem acesso ao Pai. Aleluia. Diga assim comigo: eu tenho acesso ao Pai. O véu foi rasgado. A separação foi desfeita. É importante isso. Quando você chega em Romanos 8:11, você compreende que em Mateus 27 Jesus entrega a sua vida a um terremoto naquele lugar. Por causa daquele terremoto, Jesus já está no inferno. O Espírito dele foi lá. E lá no inferno, na terra, o véu é rasgado. Quer dizer que agora a interação do homem com Deus já é apenas com Jesus. Não precisamos mais do sumo sacerdote para fazer a expiação pelos nossos pecados, pois Cristo já fez essa expiação. Agora que ele faz isso, você pode ter acesso ao Pai. Vocês sabem que esses lugares, talvez alguns aqui pensem assim, que eu só serei curado se o pastor orar por mim. Esse Espírito só vai sair se o pastor orar por mim. Mas a Bíblia diz, no livro de Efésios 2:8, que agora, por causa do Espírito de Cristo, temos acesso ao Pai, por causa de Jesus. Qualquer pessoa tem acesso ao Criador. Qualquer pessoa tem acesso à unção de cura. Qualquer pessoa tem acesso à unção de libertação. Qualquer pessoa tem acesso à unção de prosperidade. Desde que você se conecte somente com Ele, para conhecê-lo e andar com Ele, então você terá a manifestação do que Ele deixou para nós, por Jesus Cristo. Quando você lê no livro de Marcos 16, 15, 16, 16, diz assim: quem crê, esses sinais os seguirão. Em meu nome, qualquer pessoa que crer expulsará demônios. Qualquer pessoa que crer imporá as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Talvez o enfermo é você. Então vira a mão sobre você mesmo. Talvez o enfermo é sua família. Estenda a mão sobre a sua família. Então, o que eu estou aqui a dizer é: o Espírito que ressuscita, ele veio habitar em você, para você operar sinais e maravilhas. Você não tem que esperar mais o apóstolo. Ele vem para te ensinar, para te treinar, para te capacitar, para te ajudar. É como na escola. Quantos professores você conhece que até hoje estão a ensinar 8ª classe e você já é mestre? O teu professor que te deu matemática na secundária, até hoje, se calhar está na mesma escola, mas você já fez licenciatura, fez mestrado, e talvez pode parecer que sabe mais do que ele. Porque o professor, ele foi programado para te capacitar, te ensinar e te levar onde você tem que estar. Então, o trabalho de qualquer homem de Deus não é reter você, não é amarrar você, não é aprisionar você, é dar você ferramentas para a liberdade, ferramentas para você andar com os próprios pés. É o que disse Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele fez uns apóstolos, mestres, doutores, profetas, etc. para o aperfeiçoamento dos santos. É para que eu existo? Para eu te aperfeiçoar, para você fazer a obra do ministério, para você expulsar demônios, para você curar os enfermos, para você mandar embora o problema. Então você tem que desejar crescer para isso. Não ficar parado: pastor, me entender, pastor.
Pastor, não entender. Eu disse, pastores mentem. Pastor não vai, sim, pastores mentem. Enganam. Manipulam. Porque são pessoas. Então ele te capacita para você ir atrás da verdade. Com os próprios pés. Crescer. Se programar. E ativar o espírito de ressurreição. Que habita em você. Ah, você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Não, você não é qualquer pessoa. Nada. Há uma habilidade que foi depositada em você. Há uma habilidade. Quem sou eu? Não sou um ser humano como você. Eu apenas decidi aceitar esse Deus. Crer nele. Entregar-me a ele. Correr atrás dele. Buscar a ele. Chorar por ele. Anseiar por ele. Parecer maluco por ele. E ele se apaixona com isso. E acrescenta mais água viva. Ativa mais água viva. Quando você começa a caminhar, coisas começam a acontecer. Coisas começam a fluir. Não é por força, nem é por violência, mas é pelo seu Espírito do Senhor José. Aleluia. Ah, Romanos capítulo 8, versículo, pode ler Xavier ali, no micro ali. Você também tem que estar aí, fica aí parado. Vamos embora. Romanos 8, versículo 11. Vamos embora. Romanos 8, versículo 11. Atenção ali, filho. Toca ali. Pede só no micro aí no MC. Vamos lá. Presta só no micro, acaba, filho. Vamos. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Que habita onde? Em vós. É vós quem? Qual Espírito? O mesmo Espírito que causou loucura no inferno. Em Colossenses diz que quando Jesus chegou lá, começou uma confusão que principais dos potestades queriam atacar a ele. Só que esse Espírito derrotou todos ao mesmo tempo. E depois pegou a eles pelo nariz, ou pela mão, ou pela orelha, não sei. Eles envergonhou publicamente, mostrando que ele venceu, triunfou sobre eles. É o mesmo Espírito que hoje veio habitar em Paulino e em você. O problema é o que eu falei no princípio. Enxoco-lhe. É aqui nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Você não aceita que você é maior dos demônios. Você não aceita. Em Hebreus, a Bíblia diz que os anjos, eles são maiores em estatura em relação ao homem, mas o homem é superior ao anjo em relação à autoridade posicional. O anjo que eu falo aqui é o anjo da luz, é ou não é? Mas a Bíblia não está falando somente do anjo da luz, está falando dos anjos no seu todo. Todo anjo, hierarquicamente, posicionalmente, na posição de autoridade, estão abaixo do ser humano em Cristo Jesus. Logo, Satanás, os demônios, estão abaixo de você em Cristo Jesus. Mas eles gritam como leão. O som que eles tiram te faz pensar que eles são mais poderosos do que você. Então você se encosta. É como quando vem um carro e você está na estrada, quando buzina, você para. Há um choque que te prende e você é atropelado. Porque você se assustou e ficou paralisado. Satanás sabe da mesma tática. E ele vai fazendo isso com os seus, vai fazendo conosco. Ele buzina. Eu sou fraco, a tua mente não está controlada, você pensa que é fraco e se esquece que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você. E se ele habita, pode dizer e se, é ou não é? Sabe por quê? Porque ele sabe que você pode não crer que está em você, mas ele está, só que você não crê que está em você. Alguns dizem assim: eu só oro em língua quando for tocar. Ele chegou, não senti nada, não vou orar, não fui tocado.
não crê nele, não opera nele, não coopera com ele, está à espera de uma oportunidade de sentir arrepios. Ixi, há uma presença aqui. Ai, agora, mamamina, chegando com o cuma, aleluia, Jeová, aleluia. Só naquele momento é que o Espírito chegou nele. Mas a Bíblia está dizendo, lê comigo de novo, filho. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Habita em você. aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Sim. Sim. Você crê que ele tem em você? Você acredita nisso? Você tem certeza disso? Ah, pastor, eu não sinto. Aquele que não sente não pode andar pela fé. A Bíblia fala em Romanos 5,17. Em Coríntios, não é? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim: andamos por fé e não por vistas. Andamos por fé e não por sentimentos. E não por emoções. Porque as emoções, o sentimento não podem te levar a operar na fé. Eu vos digo sempre, se você é sentimentalista, é emotivo, não pode andar pela fé. Tem que ser frio, razão, lógica, racionalidade. Fora isso, Mangueiro, você há de ser abatido. Porque você é emotivo. Aleluia, meu irmão, aleluia, minha mãe, aleluia. Vai ser abatido. Vai ser abatido você. Vai ser roubado. Vai ser enganado. Não faz negócio se você tem sentimento e emoção. Vai ser abatido. Não abre microfinanças para piorar. Quer ser microfinanças, microcrédito? Com meu irmão, minha mãe, meu irmão da igreja, aleluia. Irmão, aleluia. Assim diz o Senhor, aleluia. Vão te roubar na igreja. Porque você é emotivo. É sentimentalista. Não funciona sentimentalismo na fé. Não funciona emoção na fé. Não funciona sentir. Andar pela fé é decisão de crer no que Deus falou e acabou. Não vejo, eu creio. Não sinto, eu creio. Não me tocaram, eu creio. A palavra é por suficiente, eu creio. Isso só você há de ver a manifestação do sobrenatural na sua vida. O sobrenatural é ativado. Você começa a andar como se estivesse a voar. Por quê? Você crê. Mas quem não crê diz que e se? E se? Porque o povo de Roma era um povo muito científico. Então ele diz se. Olha, você receber, lembra o que disse no versículo acima? Ele diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você sabe isso? Ele já disse que aqueles que andam segundo o Espírito, quer dizer que vocês se andam no Espírito. Não disse se você anda no Espírito, logo você tem um Espírito. Então na explicação ele continua: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele me livrou da lei do pecado e da morte. Ótimo. 3. Porque que era impossível a lei, visto que conhece como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Espetacular. Olha o versículo número 6 e 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ele já estava a dizer isso, não. Se você se inclinar para o Espírito, você terá vida e paz. Mas se você não se inclinar para o Espírito, você vai ter morte. Você escolhe. Quer dizer que ele já colocou na balança esse Senhor Espírito. Então quando ele diz aqui no 11, e se, está a assumir que alguns podem não querer aceitar o que eu falei. Não tem problema. Se você aceitar acerca desse Espírito, você há de ver, ele vai vitalizar. O que significa vitalizar? É tornar a vida, vivificar, tornar a dar vida, tornar a viver algo que estava morto. Quer dizer que neste meu corpo, segundo o pensamento de Paulo, se o teu dedo se corta, ele pode ser dado de volta. Aleluia. Até que ponto você crê nisso? É o que ele está dizendo.
O sobrenatural é essa loucura aqui. Jesus tinha tanto dessa certeza que quando o homem cortou a orelha do cara desse soldado, Malcolm, ele pegou a orelha no chão. Já está. Já está. Olha o pensamento dele. Ele diz assim, Paulo diz, se você crer, tal como o mestre, pastor, fizeram cirurgia e tiraram meu útero. Se pelo Espírito de Cristo que ressuscitou. Se você crê que aquele que ressuscitou dos mortos habita em você, ele vivificará o teu útero de volta. Aleluia. Ele traz de volta o meu útero, traz de volta o meu rim, traz de volta a minha bexiga, traz de volta o meu estômago, traz de volta os meus rins, traz de volta o meu sangue purificado e limpo, porque ele habita em mim e ele é o Espírito de vida. Até que ponto essa convicção me embrulha a mim, me envolve a mim, me amarra a mim, me empurra para frente, porque andamos por fé e não por vistas. Ele está dizendo, vivificará, tornará a vida. Agora a questão é, você está dizendo, pastor, aí está escrito vivificará. Há quanto tempo você se converteu? Alguns há 20, alguns há 15, alguns há 6. Você todos os dias continua a ler vivificará. Em que dia? Então, se você começar a pensar no que eu estou dizendo aqui para ti, a partir de hoje, este versículo já não funciona vivificará. A partir de hoje, este versículo diz vivifica agora. Não espera o futuro. Eu me mantenho vitalizado. Eu me mantenho vivificado, porque o mesmo Espírito que ressuscitou ele dentre os mortos, já lhe ressuscitou para que eu não fosse mais lá para a morte. Já lhe ressuscitou para que eu não morresse mais. Então hoje, o meu corpo está vitalizado. Vocês lembram? Quando você lê no livro de Salmos 118, Davi diz assim, olha Davi, Salmos 118, Davi negou morrer. Sabe o que é isso? Davi, aí ela cufa. Você tem que aprender a recusar, de acordo com a palavra. Ele sabia quem ele era. Então ele disse assim, Deus, eu não vou morrer, nem tão pouco morrerei. Está negando a morte. Salmos, já chegou, filho? Quem é esse cara que eu estou falando? Tiraram justamente Salmos 117, 118. Olha só. Salmos 118, versículo 17. Davi, o homem teimoso, diz assim, não morrerei, mas viverei. Aleluia. Então ele está a rejeitar morrer. Não quero morrer. Não vou morrer. Ou seja, você pode rejeitar a doença, rejeitar a pobreza, rejeitar a miséria, rejeitar a enfermidade. Por quê? Porque você carrega o Espírito que ressuscitou dos mortos. O Espírito de vida está em mim. O Espírito de vida habita em mim. Eu não vou morrer, mas vou viver. Eu não morro, mas vivo. Eu não adoeço, mas estou saudável. Há saúde em mim todos os dias, pelo Espírito de ressurreição que está em mim. Jesus disse em João, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, esse vai viver. Irmão, se você quer andar pela fé, esta é a nossa realidade hoje. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de ressurreição habita em você. Diga, o Espírito de ressurreição habita em mim. Fala com a vida. O Espírito de vida habita em mim. O Espírito de ressurreição habita em mim. Eu não vou morrer. Me recuso a morrer antes do meu tempo. Eu viverei. Eu vivo cheio de vida. Nada mais é impossível para mim. Diga, nada mais é impossível para mim. Diga, Deus é poderoso para me dar muito acima daquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que opera em mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vocês viram algo similar? Efésios 3:20. Ele dá acima do que você pede ou pensa, segundo o poder que em você opera. Em Romanos diz que pelo Espírito que está em você.
Quer dizer que em você há um poder. Em você há um poder. Diga ao seu irmão, em você há um poder. Em você há um poder. Diga para outro, em você há um poder. Em você há um poder. Levanta-te a partir de hoje. Diga a ele, levanta-te a partir de hoje. Vamos ativar esse poder. Vamos manifestar esse poder. Vamos fazer esse poder funcionar. Diga o Espírito da ressurreição. Habita em você. Você poder ressuscitar coisas. Amém? Vamos terminar com Mateus 28. Jesus estava falando no versículo 18. E ele diz assim, pode ler o versículo 18, por favor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Lê o versículo 18 de novo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Como esse poder é meu, portanto, ide. Agora me digam, esse poder que ele disse, ide, ele levou com ele para o céu? Não. No céu não há necessidade de poder. Ele carregou todo esse poder que ele disse que lhe deram a ele e entregou a nós. Entregou a você. Entregou a mim. Há combatentes antipoder que lutam para você não manifestar. Mas o teu trabalho é continuar crendo nesse poder. Aceitar a ele. Operar nele. Viver nele. Rejeitar tudo aquilo que é contrário a esse poder. Porque se o mestre está a dizer, é-me dado a mim todo o poder. Portanto, ide. 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 Use esse poder. Em João 20, 21, ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, na mesma quantidade, na mesma qualidade que o Pai me enviou, eu também envio a vós. Você não é qualquer pessoa, diga, eu sou enviado de Deus. Eu sou enviado de Deus. Com todo o poder. Com todo o poder. Dos céus e da terra, debaixo da terra, Jesus me entregou a mim. Diga, quem manda sou eu. Diga de novo, quem manda sou eu. Diga de novo, quem manda sou eu. Fala mais uma vez, quem manda sou eu. Em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, dar uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Diga, quem manda, fecha os teus olhos em pé. Fique em pé, fecha os teus olhos. E começa a falar contigo mesmo. Quem manda sou eu. Ele me deu todo o poder nos céus e na terra. Jesus me deu poder nos céus e na terra para eu ir e manifestar. Assim como o Pai enviou a Jesus, Ele também me envia a mim na mesma qualidade, na mesma quantidade de poder. Aleluia. Lembra-se, no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 17, ele disse, assim como Ele é, eu também sou neste mundo. Assim como Jesus Cristo é, você também é agora neste mundo. Você também é, glória a Deus, aleluia. Você também é. Há um poder em mim. Há um poder em você. É o poder da ressurreição. É o poder do sobrenatural. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga, eu tenho o poder de ressurreição em mim. Eu tenho o poder de ressurreição em mim. Eu tenho o poder de ressurreição em mim. Diga, Senhor Espírito Santo, ativa em mim esse poder para eu ressuscitar qualquer coisa que estava morta na minha vida, na minha casa, na minha caminhada. Em nome de Jesus Cristo, começa a orar, esse poder da ressurreição está em você. Há um poder em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos. Ele habita em mim e Ele vitaliza todo o meu corpo mortal. Lega de branosia na lavagaria, lega de lavagaria.
Há um poder em mim. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. É a unção de Deus. O poder para ressuscitar o que estava morto. O poder para ressuscitar o que estava morto. O poder da ressurreição foi depositado em mim. Ele está em mim. Ele habita em mim. Ele opera em mim. Ele se manifesta em mim. É o poder da ressurreição. Aleluia. Requetofleniga barados siria mahada. Magdaliga dom frenia magados queria na magados legos queria na maha. É o poder do extraordinário. É o poder do sobrenatural. Aleluia. Ei! Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo chegou e disse: menina, você não está morta, apenas você dorme. Levanta agora e anda. A menina que estava morta, ela ressuscitou pelo poder de Jesus Cristo que foi depositado nela. Você vai levantar a sua mão, fecha os olhos e você vai gritar naquilo que você acha que estava morto na sua vida. Talvez é um projeto, talvez é sua família, talvez é o seu lar, seu casamento, talvez é sua saúde, talvez é sua vida financeira, é seu emprego. Você vai gritar em voz alta que você puder. Você vai dizer: ei, você não está morto, apenas dorme. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus